Qual é a característica que eu vejo do movimento psicanalítico hoje e do qual a gente parte? A prática da psicanálise, ela ainda é predominantemente clínica e ela é composta por uma categoria chamada, que Marx chama de sem-assalariamento. O que é o assalariado completo? É aquele que está no tipo de relação de trabalho assalariado mais avançada, numa fábrica, divisão do trabalho, extração ao máximo do mais-valor. O psicanalista não. Às vezes vivem de mês em mês para tentar ganhar a partir das sessões o que vai pagar as contas no próximo, mas ainda há uma consciência dominante que é uma consciência pequeno-burguesa, de que é possível ser patrão de si mesmo, que é possível livrar a própria pele da crise do capitalismo. A culpabilização, quando isso não acontece, quando não se atinge o padrão de vida das antigas gerações de psicanalistas. Mas não há uma predominância do tipo empresas de terapia, que começam a surgir, começam a crescer. A predominância ainda é do trabalho artesanal, como muito se fala. Somado a isso, contribuindo no desenvolvimento de uma consciência até mesmo reacionária, às vezes, tem os gurus da internet, da publicidade, do marketing, ou mesmo da marketing direcionada à psicologia, que prometem que você vai fazer milhares de reais com a clínica, com o consultório, que você vai melhorar de vida. Isso, de alguma maneira, puxa também a consciência dos psicanalistas para trás. Ou seja, a consciência de classe ainda é muito rudimentar no nosso meio. E isso não é uma exclusividade no nosso meio, como um todo, no Brasil, a gente tem uma consciência de classe que foi, durante muitos anos de governos de aliança de classe, puxada para trás. Então não é uma exclusividade da psicanálise, mas a psicanálise ainda está mais atrasada nisso, porque a própria forma de organização do trabalho do psicanalista, ela não coloca a oposição entre patrões e trabalhadores de maneira tão evidente. Mas cresce, dentro do movimento psicanalítico, o trabalho diretamente assalariado. Talvez alguns de vocês, ou alguém, trabalhe ou já tenha trabalhado numa plataforma ou numa empresa que recebe de planos de saúde e paga uma parte para o psicanalista. Mas, apesar de ter a figura do patrão ali, e o psicanalista receber, ou o psicólogo, receber um salário referente ao seu trabalho, ainda assim, isso não garante uma consciência de classe. Isso não garante que o psicanalista, o psicólogo, se veja como parte de uma classe oposta a uma outra classe minoritária. Isso não garante que o psicanalista vai se ver como maioria. Inclusive, ele pode olhar para esse trabalho assalariado e pensar que esse é só um trampolim para depois construir uma clínica artesanal, e é o que a maioria faz, sem uma expropriação do excedente pelo patrão. Também tem a crença de que um dia pode-se alcançar um contrato justo, uma remuneração justa. Então, trabalhar numa empresa, seja ela pública, seja ela privada, não garante uma consciência de classe ou uma atração automática para as ideias comunistas, você pensar que a única solução é a revolução socialista. O Lenin, ele está até aqui, né? Fiz questão de botar essa foto do Lenin que eu ia falar sobre. O Lenin, ele dizia que a consciência socialista, ou seja, que a consciência de que há uma oposição inconciliável a antagonismos entre burguesia e proletariado, essa compreensão não surge espontaneamente. Ela precisa de uma intervenção no movimento dos trabalhadores, uma intervenção de quem já atingiu essa consciência, para que essa consciência socialista possa ser desenvolvida a nível das massas. Então, por mais que essas relações de trabalho, a psicanálise entre cada vez mais no circuito comercial, isso não garante que, automaticamente, as ideias do marxismo vão se espalhar. Elas dependem de um certo esforço de organizações políticas, de indivíduos, de grupos de pesquisa, que seja de um trabalho cultural, de um trabalho de propaganda, para que essa consciência dentro do movimento seja difundida. E ela ainda é muito pequena. Para o Lenin, o máximo que pode acontecer, em momentos onde a classe sofre de exploração, em momentos que ela é pressionada a entregar o máximo do seu mais-valor e se revolta, o máximo que pode acontecer é uma consciência sindical. A ideia, se aí for falar de psicanálise, que os psicanalistas precisam se unir
para lutar por seus direitos, para lutar contra, por exemplo, o que aconteceu na França uns 10 anos atrás, que psicanalistas ligados à associação psiquiátrica, psicanalistas não, psiquiatras ligados à associação psiquiátrica da França, decidiram banir a psicanálise do serviço público. Bem, mas calma aí, a serviço de quem? A serviço das empresas farmacêuticas? Então dá para desenvolver uma consciência, mas essa consciência ela não ultrapassa a consciência sindical. Mas como é que a gente faz, então, surgir uma consciência revolucionária, uma consciência comunista entre os psicanalistas? As escolas de psicanálise tradicionais podem fazer isso? Essas instituições que durante muito tempo representaram a legítima psicanálise ou disputaram entre elas o pódio da verdadeira reguladora do que é da verdadeira psicanálise. A função que as escolas cumpriam no início do século XX, no século XX, são muito diferentes, começam a mudar de qualidade, quer dizer, estão próximas a um salto de qualidade, elas já estão mudando o seu modo de funcionamento e a forma que elas participam da nossa sociedade. Elas começaram como isso, como bastião da referência do que é a psicanálise, o que é o psicanalista, isso foi importante durante muito tempo. Depois se estabeleceu o que muitos chamam de crise na psicanálise. Mas hoje há um caminhar das instituições tradicionais para a formação de grifes, de marcas, que formam, sim, psicanalistas, por vezes, de maneira rigorosa, séria, baseada numa doutrina, mas esse peso cada vez maior de grifes ainda não se transformou, não faz elas serem instituições reacionárias, elas são importantes para o movimento psicanalítico, mas elas não têm aquele papel que o Freud pensou para a IPA na sua fundação. Se alguém aqui não leu o texto do Freud chamado Sobre Psicoterapia, que ele escreveu em 1918, por favor, leiam. É um texto em que o Freud fala que a criação dos institutos de psicanálise, das sociedades de psicanálise, essa fundação estava lado a lado com a disputa por uma concepção de saúde onde a psicanálise ela faria parte de um direito à saúde mental garantido pelo Estado, uma saúde mental para todos, e que a psicanálise, de alguma maneira, preparava a sua expansão para que isso, cedo ou tarde, fosse acontecer e a psicanálise conseguisse participar. Então, a ideia do Freud, até se a gente pensar hoje em dia, como pensa a ala progressista do movimento psicanalítico, é incrivelmente avançada, porque hoje nem se fala mais nisso. Hoje nem se fala mais de saúde pública gratuita para todos. Não se pensa mais como a psicanálise pode participar de uma grande expansão. Ou seja, qual é a função que a psicanálise pode cumprir, por exemplo, numa revolução socialista? O que a gente tem a ver com isso? Ou a gente está restrito ao papel do consultório individual, mudar um a um? Quais são os outros papéis da psicanálise? Então, a gente precisa de espaços para debater isso. Eu tenho reflexões sobre, tenho certeza que vocês também têm. A gente precisa de espaços como esse para fazer essa troca. Por último, quem defendeu, lá no início da psicanálise, uma concepção articulando marxismo e psicanálise foram nomes que vocês já devem ter ouvido falar, como Wilhelm Reich, Ernst Simmel, Otto Fenichel, entre outros. O próprio Ferenc, que muitos conhecem pela técnica psicanalítica empática, ele foi ministro da Saúde na Revolução Húngara. Ou seja, os psicanalistas eles estavam diretamente envolvidos com política. Até a Elizabeth Andonto, ela coloca o Freud como um político. Era um cara que ia lá e conversava com o governo. Ele era lá o cara que buscava recurso para a associação de psicanálise. Ele não era só o cara da clínica que escrevia livros, ele tomava frente, ele ia no tribunal, ele lutava por uma expansão da psicanálise que seguisse isso que está nesse texto de 1918. Então, o próprio Freud teve uma participação política muito grande. Teve uma quebra aí, outro espaço de discussão que a gente pode criar e deve criar no futuro, depois da ascensão do nazifascismo, mas até então o Freud era um entusiasta da expansão da psicanálise, animado com a expansão da psicanálise para a União Soviética. Portanto, a história da fundação da psicanálise é uma história de luta, é uma história de
a psicanálise enfiada na política. Por fim, hoje, o que a gente está mais perto de ser um polo atrativo para a juventude que critica o capitalismo dentro do movimento psicanalítico é o lacanismo. Vocês podem testemunhar isso de outras maneiras, mas hoje praticamente todo mundo que se considera de esquerda, todo psicanalista que tem simpatia, pelo menos, com as ideias comunistas, se identifica de algum jeito com a teoria lacaniana. Pelo menos até pouco tempo, a teoria lacaniana, o lacanismo, as escolas lacanianas conseguiram agrupar em torno de si essa juventude mais progressista, que coloca crítica ao capitalismo e que pensa em superá-lo de maneira mais ativa em movimento. Mas os comunistas, eles podem e devem retomar esse protagonismo. Esse protagonismo lá no início estava muito grande. Lá com o Otto Pfennigshow, com o Reich. E eu acho que fundar um clube como esse não é chamar para a gente essa missão, mas é começar a pensar em espaços onde psicanalistas e comunistas possam criar laços. Então, a ideia disso daqui é que a gente possa começar a fortalecer laços, aproveitando da internet, aproveitando do ambiente digital, aproveitando das facilidades que foram colocadas por divulgação no Instagram, etc., para ampliar, para entender o que hoje está pensando essa juventude que atua dentro do movimento psicanalítico. Quais organizações políticas estão dentro disso? Até onde a gente pode caminhar junto e até onde a gente tem que se separar? Então, quando eu faço a proposta do nome de clube, é porque eu acho que, no início, isso tem que ser da maneira mais descontraída possível. Eu não proponho aqui que seja feito algo como um grupo de pesquisa, que a gente tem um compromisso sério com uma publicação, que seja criada uma estrutura militante, ativista. Não. Minha proposta é que isso daqui seja um espaço para a gente começar a construir os nossos laços, começar a construir espaços de debate sobre marxismo e psicanálise.